Olá, queridos, Deus abençoe o nosso dia. Palavra do dia para nossa edificação. Muitos estão preocupados com o estado atual da igreja. Gera aflição, gera tristeza, angústia por conta dos escândalos, por conta do formato que a Igreja de Cristo tomou. Contudo, não podemos fazer nada. Existem pessoas que até se esforçam para mudar o quadro, mudar a situação, para trazer testemunho para dentro da igreja. Só que tudo está predito na Bíblia, tudo está anunciado. Jesus disse que tudo isso aconteceria e não teríamos o que fazer. Contudo, a Igreja de Cristo, ela cresce, ela se desenvolve no meio de tudo isso. E desde os primórdios foram assim. Desde os primórdios aconteceu assim. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 5, que os discípulos pregavam e anunciavam a palavra de Deus dentro das sinagogas, nas cidades. E os números se multiplicavam. A igreja aumentava em números, em corpo, em quantidade e também em qualidade. Porém, os saduceus, os fariseus, os escribas, os sacerdotes não estavam contentes porque o seu império estava sendo demolido. Os seus servos, as pessoas que serviam para alimentar a sua ânsia por poder, estavam sendo tiradas, arrancadas da mão deles pela pregação da verdade. E eles intentaram contra os discípulos. Eles pegaram a Pedro e alguns dos discípulos, levaram ao sinédrio e lá açoitaram a cada um deles. Eles queriam matá-los, eles queriam destruir a vida daqueles discípulos, mas ainda não era chegada a hora. E eles, antes de executarem a sua missão, aparece um homem chamado Gamaliel e diz: vocês não deveriam fazer isso, porque muitos chegaram antes deles com algum tipo de pregação, porém todos eles naufragaram. Se essa obra é de Deus, ela continuará e vocês estarão lutando contra Deus. Contudo, se não é de Deus, ela naufragará como os outros. E eles deram ouvidos à voz de Gamaliel, açoitaram os discípulos e os liberaram. Os discípulos saíram felizes, contentes, por serem achados dignos de serem açoitados por amor ao Evangelho. E ainda nos dias de hoje acontece da mesma forma. É certo que não somos açoitados, mas em muitos lugares do mundo muitos são mortos e açoitados pelo amor do Evangelho. Aqui talvez tenhamos paz, mas em muitos lugares do mundo o Evangelho está sendo proibido de ser pregado. Contudo, a visão que eu tenho é de alguém tentando pegar a água e ela escorre pelos seus dedos. Alguém tentando ferir a água e a água se espalha e volta para o mesmo lugar. Assim é a igreja. Assim é a noiva de Cristo. Não tem como pará-la, não tem como destruí-la, não tem como impedir o seu avanço e o seu crescimento. Os escândalos é misto que aconteçam. Todas as coisas que Jesus anunciou é misto que aconteçam. É mister
que aconteçam. Por isso, estejamos calmos, tranquilos, confiantes naquele que nos chamou, porque o joio cresce no meio do trigo e a igreja de Cristo segue se proliferando, aumentando em corpo, em quantidade, em qualidade, se fortalecendo naquele que o chamou, independente da circunstância, do caminho que a igreja tem tomado, do caminho que as denominações têm tomado. A igreja de Cristo segue firme e sadia para a glória do nosso Deus. Ninguém poderá pará-la, porque o nosso general é Cristo e Ele está à nossa frente para nos garantir a vitória. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.